Uma série inicialmente subestimada, que aparentava estar fadada ao fracasso comercial e que, contra quaisquer expectativas, se tornou uma das séries mais vistas da história da televisão e um marco significativo para o audiovisual, mas que também carregava silenciosamente o seu próprio veneno, que corria por suas veias narrativas, destruindo seu ser lentamente, de dentro para fora, reformulando como Walter White, Thomas Shelby e principalmente você foram os culpados por condená-lo a uma existência artificial e como isso se reflete diretamente em seu protagonista. Sente-se no banco do seu Chevrolet Impala, pegue uma cerveja e ouça seu rock clássico. Seja bem-vindo à taberna, preste atenção, pois esse foi o dia em que você matou Dean Winchester. Em 13 de setembro de 2005, o 100º milionésimo show para a TV a cabo foi lançado de sua linha de produção em Los Angeles, na Califórnia. Bones, um procedural de investigação de Hersth Hanson. Houve uma grande cerimônia, discursos, até a revista New York cobriu a estreia do piloto. 10 milhões de telespectadores em sua estreia. Uma versão sexy de CIC, foi o que disseram. Mas às 9 horas daquela mesma noite, uma outra série saiu. Ninguém deu atenção a ela, mas eles deviam, porque esse show de terror de Eric Kripke se tornaria uma das mais importantes séries, não, uma das mais importantes produções de toda a história da televisão. Seu primeiro produtor foi o criador, Eric Kripke, um roteirista judeu pouco sucedido de Toledo, Ohio. Eric sempre foi bom em explorar dramas familiares, por se inspirar em sua família. Seus personagens vinham de programas que ele realmente gostava, e ele nunca escondeu seu amor pelo rock clássico, deixando a si mesmo dentro da série. Talvez o Jared e o Jensen não saibam disso, mas se eles soubessem, eu tenho certeza que eles iriam sorrir. A questão é que depois que o Eric deixou a série, o volante dela viu inúmeras mãos durante a década. Sarah Gamble, Jeremy Carver, Andrew Dabe. Eu acho que a história começa exatamente nesse ponto, e é aí que ela também termina. O fenômeno em que Supernatural se tornou é indiscutível e um marco para a televisão, tal como sua queda. Certo, eu sei, se você está nesse vídeo, provavelmente você ama o show. Cada take dentro do porta-malas, cada comentário alheio de Castle, cada bronca de Bob e cada nota de rock clássico ou de piano. Consequentemente, você não quer ver um vídeo de 10 minutos de alguém agindo em represália contra sua série favorita. Ninguém quer isso. Mas esse mesmo amor, compartilhado por uma geração que cresceu contemplando a sua televisão, é usado justamente para corroborar esse fato. Supernatural, em seu derradeiro suspiro de integridade narrativa, se encerrou em sua song, seu clímax e a conclusão dessa história. Pode não ser a mais complexa da televisão, ou a mais intelectual, mas com certeza é a mais humana. The Walking Dead, Criminal Minds, The Flash, Dexter, poderíamos citar 1000, todas inicialmente aclamadas e todas destruídas por um indivíduo em comum. Você, o público. Os estúdios, ao verem os sucessos desses programas, o renovavam cada vez mais. E seus escritores perdem o controle da obra que conceberam. Suas obras já não mais pertencem a eles, e a indústria da arte se torna apenas uma indústria. Eles matam a essência e vendem seu cadáver por uma assinatura de TV a cabo, ou mais recentemente, serviços de streaming. Uma série de caçadores de monstros se transformando em fantasma seria irônico se não fosse triste. Supernatural saiu de seu nicho de forma desproporcional para chegar até você, meu caro, forçando produtores a alterarem o tom para seguir tendências, e Dean Winchester foi o principal alvo desta morte criativa. Seu personagem não morreu no fim da 5ª temporada, mas paradoxalmente sua alma se foi junto com a última canção do Cisne no centro dessa tragédia disfarçada de show televisivo. Mas quem é Dean Winchester?
Dean Winchester, a personificação do anti-herói travestido de hedonista brutal. Um Prometeu envolto em álcool e couro. Os grandes defensores do mundo. Um velho bêbado, um ex-viciado em sangue, um anjo caído e ele. A importância de Dean não se deve apenas à sua popularidade, mas por ser reflexo de todo o universo de Kripke. Sam, Bob, Castle, todos vitais para a trama, mas Dean carregava o peso de ser a âncora de Supernatural, seu eixo invisível que reflete o auge e a queda do mundo. Desde o início de Supernatural, Kripke constrói Dean não como um herói, mas como um órfão emocional, com um revólver nas mãos e um túmulo em seu peito. Dean surge como um ego moldado por traumas sucessivos, uma identificação narcísica, tentando desesperadamente equilibrar o ID brutal de um caçador treinado para matar com o superego herdado da idealização de seu pai, uma figura ausente, violenta e também simbolicamente totêmica. Nós podemos definir o Dean como alguém que reprime seu sofrimento, substituindo o luto verdadeiro por compulsões de repetição, mulheres, álcool e sangue. Ele passa a sua vida caçando monstros como uma forma de não enfrentar o verdadeiro monstro, o vazio deixado pela mãe morta, pelo pai ausente e pela infância que nunca foi vivida. Esse ego fragilizado se ancora no papel de protetor do irmão Sam, função que se torna princípio de sua realidade. O eu de Dean é desde o início uma forma psicológica para sustentar os outros. Este viés de Dean o conduz e o motiva ao longo dos episódios, sendo desafiado a cada passo da série. Sam, seu irmão e sua missão pode não ser humano, ao menos não completamente. Samuel tem visões e poderes sobrenaturais ligados à entidade que matou Mary Winchester, levando Dean a um grande estado de luto emocional que o acompanha durante toda a série. Bloodlust, terceiro episódio da segunda temporada, reflete isto em Nós com Gordon Walker, um paralelo de Dean caso ele siga com fé os passos de seu pai. Há um pequeno ninho de vampiros na cidade, fazendo com que os irmãos investiguem enquanto não tem pistas sobre Azazel. Ao chegar lá, eles encontram Walker, o caçador que investigava o mesmo caso. Enquanto Sam se mostra desconfortável com ele, Dean se familiariza, afinal ele também é um bom caçador. Porém, Hannibal Lecter também era um bom psiquiatra, não é mesmo? Gordon, simbolicamente, é a encarnação do viés de John, enquanto atua como um reflexo distorcido de Dean, e Dean o ouve, afinal ele idolatrava John, e após sua morte, tinha a necessidade de transferir a responsabilidade e a culpa para o pai, até Gordon esfregar a verdade em seu rosto. Sabe, ele era o cara. Levou muita porrada, mas ficou firme. E a gente fica se dizendo, ele é indestrutível. Ele vai viver pra sempre, nada mata nosso pai. E de repente, ele morre. Essa vida é tudo em preto e branco. Não tem talvez não. Você acha coisa ruim e mata. A maioria das pessoas passa a vida em tons de cinza. Isso tá certo? Isso tá errado? Nós não. Sam é salvo pelos vampiros, porém Gordon demonstra indiferença e os caça, além de tomar como objetivo caçar Sam. A perspectiva de Dean é desafiada pelas ações do homem a quem ele idolatrava, salve-o ou mate. É a missão de John Winchester, cabendo a Dean a difícil escolha de seguir o homem que o criou ou lutar contra si mesmo e o mundo por realmente amar seu irmão. Céu e inferno, bem e mal, Caim e Abel, Dean e Sam deveriam ser cíclicos, eu acho. Mas não foram. No mundo onde os humanos podem conter os piores monstros e o sobrenatural tenta salvar vidas sem ver o mundo, não se pode realmente ser humano sem ver o cinza do mundo. Mas onde Dean realmente morreu? Não foi em Carry On, muito antes, ou temos algum tempo antes do último episódio oficial de Supernatural, mas especialmente 9 anos, 1 mês e também 12 dias. Um homem caminha até uma mulher lentamente,
Seus passos ecoam pelo chão de carvalho de tão calculados, distraindo-a com palavras enquanto esfaqueia seu peito. Com a mão firme de um cirurgião, ele a deita, inerte no chão. Ele limpa sua lâmina, suja com sangue de Amy Pond, com os olhos vazios de um fantasma. Ao se virar, avista o filho da mulher que havia testemunhado o assassinato. Não há remorso ou qualquer emoção tangível. Ele afirma que mataria o garoto também, caso fosse necessário. Isso soa como uma descrição perfeita de um sociopata, mas tendo o rosto e a voz de Jesse Ankles, este serial killer apresentado no terceiro episódio da 7ª temporada de Supernatural não poderia estar mais longe de Dean Winchester. Aqui, o superego, a instância que regula a moral, a empatia, os códigos de conduta, desaparece. A psique de Dean, tão fundamentada em proteger crianças, vide sua devoção por Sam, Ben e outras ao longo da série, entre colapso simbólico ao assassinar uma mãe em frente ao seu filho, alegando ela iria matar de novo. A bússola psicológica dele não apenas sofre uma inversão incoerente pela morte, mas também pelo desdém com o sofrimento da criança. Dean não é mais um soldado, ele virou o executor. Dean Winchester morreu ali, junto com Amy Pond, e a própria série, de forma desrespeitosa, ironiza isso em alguns diálogos entre Dean e Sam após a chegada de Benny, o vampiro que ajudou Dean a fugir do purgatório. Não há peso ou consequências, e Benny é o eco disso, imerso num arco que reforça hipocrisia e não vingança. Quando estávamos dentro da mente de Dean, por seus sonhos ou projeções do paraíso, Kripke, por subtexto, nos mostrava quem realmente era o homem por debaixo daquela armadura de couro. Alguém carente, que idealiza e deseja internamente uma família, um ser humano. A cena é incoerente não porque Dean não seria capaz de matar, afinal ele é letal, mas porque a escrita de Kripke jamais permitiria a aniquilação da empatia que estruturava Dean. Ele era o caçador que sofria ao ver crianças perderem seus pais, e agora é o homem que cria um órfão. Mesmo após 40 anos de inferno, Dean era profundamente humano. É disso que eu estou falando. A série, após a 6ª temporada, deixou seus personagens moribundos, até um ponto que não os reconhecemos mais. Dean não teria ignorado e abandonado Lisa e Ben na metade da 6ª temporada. Ele não deixaria Adam ser torturado no inferno para salvar Sam. Ele nem arriscaria a vida de Kevin, não enganaria Sam para deixar um anjo caído possuí-lo, e com certeza ele não mataria uma mãe, a sangue frio, na frente de seu próprio filho. Em seu ápice, Dean Winchester foi o homem que enfrentou seus preconceitos e o seu maior medo, e aceitou perder seu próprio irmão para salvar o mundo, contanto que não o deixasse morrer sozinho. Ele viveu, mesmo querendo morrer, pois o verdadeiro sacrifício para um homem quebrado não é morrer, é viver por aqueles que ama. Não a marca de Caim, arcanjo possessor, ou qualquer artifício que os roteiristas pudessem usar para transformar Dean em um monstro. Dean não foi escrito como um anti-herói, mas como um mártir. Como Tântalo, Dean estava imerso numa existência sem sentido, sedento de humanidade, mas sempre afastado dela por um texto que não o compreende. Condenado por seus criadores e pelo mesmo público que o amava a uma vida em ciclos, sempre morrendo e voltando, se perdendo e buscando redenção, apenas para morrer mais e mais vezes, sempre. Alguns produtores até tentaram, como no 12º ano da série, que se mostrou superior aos anteriores. Nossa, Jack tinha um grande potencial, e foi bom ver Lucifer deixando de agir como um stand-up de boteco, mas tudo isso apenas resultou em um desfecho decepcionante. Tristemente, Dean Winchester nasceu e morreu com Eric Kripke. A humanidade que nem o inferno tirou de Dean foi consumida pelos roteiristas. Afinal, sobre quem realmente é Carry On, My Wayward Son? Bem, não pode ser apenas uma música que Kripke colocou em todo o santo final de temporada apenas por estilo. Seria John Winchester, um homem condenado a sofrer, filho de um destino imutável, feito para dar vida à casca de Miguel? Ou talvez Dean,
o filho que carrega o peso do mundo em seus ombros e ainda tem que salvá-lo. Seria Castiel, o anjo decepcionado com seu pai e seus irmãos? Talvez até Miguel e Lúcifer. Bem, eu acho que não. Talvez seja sobre eles. Jim, o pai que Sam viu como apenas um irmão alcoólatra. Sam, o filho rebelde que torna para si um pouco do peso dos ombros de quem o criou e se sacrifica por ele e pelo mundo. Mártires. Talvez seja realmente sobre isso. Mas mártires não vendem mais, não é mesmo? Afinal, não gostamos muito de um mártir. O mais popular que tivemos foi crucificado. E cá entre nós, mesmo após 2 milênios, isso ainda é meio preocupante. Acho que não aprendemos nada nesse período. Homens são falhos e maus, e aparentemente até quando vemos alguém bom na TV, temos que sacrificá-lo. Personas como Walter White, Dexter, Thomas Shelby, até o Rick Sanchez, todos eles entraram em uma popularidade naquela época. Essa glorificação contemporânea do anti-herói, hoje traduzida como arquétipos virais como o Homem Sigma ou o Frio e Calculista, não é nova. É apenas um eco de um ciclo cultural. Os anti-heróis, de tempos em tempos, voltam a ganhar popularidades e são saturados. De Taxi Driver em 1976, oscilando em 1999 com o Clube da Luta e mais recentemente com Peaky Blinders. Essa popularização interferiu diretamente na escrita de Supernatural. O anti-herói sombrio é atraente, mas ao mesmo tempo é autodestrutivo, principalmente para as obras que não sabem como usá-lo. Nos vemos às vezes neles, não porque homens querem ser sociopatas, bem, ao menos eu espero que você não, mas porque é difícil para alguém quebrado resistir ao charme do niilismo, não sentir. Mas nós sabemos as consequências disso. Dean Winchester foi morto, e a culpa é sua, porque você foi manipulado e após se apaixonar pelo show, o transformaram em uma obra cínica, fria, hipócrita e também decadente. Sem que você notasse, mas você sabia. Você sentia que tinha algo de errado, mas você ficou porque amava demais para ir embora. Eles continuaram te prometendo algo sempre maior, mas nunca cumpriram. E aparentemente também sentem prazer em chutar cachorro morto, pois planejam fazer uma 16ª temporada após Deus perder uma luta no soco. E seja lá o que deveria ser de The Winchesters. Chegamos a um nível em que chamar de ruim é um eufemismo. É pior que ruim, é um produto. Isso honestamente não é para ser uma análise técnica. Eu não sou um crítico e nem quero ser. Eu poderia apontar furos de roteiros, o uso de uma escrita preguiçosa, efeitos especiais feitos na versão gratuita do CapCut, ou reclamar sobre personagens importantes descartados tão facilmente. Mas eu acho que você não quer ver 10 horas de alguém reclamando sobre Supernatural, certo? Tudo se consiste em apenas compreender como e por quê. Uma obra é frágil. É criar um universo inteiro com pessoas reais, não arquétipos. E os fãs devem ser tão cuidadosos quanto os autores. Se você tem em mãos a Mona Lisa, você deve admirá-la e não jogar um pote de tomate nela. Sam e Dean não eram para ser codependentes um do outro. Eles deveriam ser família. É tudo sobre família. É sobre amar, lutar, morrer ou viver por ela. Os Winchester tinham alma e justamente por isso você está aqui. Por isso as camisetas, os colecionáveis e boa sorte para explicar para sua avó esse pentagrama. Acho que eles foram, bem, anjos, demônios, metamorfos, 37 apocalipses, Deus e até os próprios criadores. E mesmo que os verdadeiros Sam e Dean tenham sido transformados em fantasmas de si mesmo, você ainda pode revê-los. Eles ainda estão lá, basta visitá-los de vez em quando, se um dia sentir saudades. Bem, eu me despeço aqui. Me diga se você concorda ou discorda dessa análise. Hypa o vídeo para que a gente consiga atingir mais pessoas. E até o próximo vídeo. Seja bem-vindo à taberna, onde vemos mais do que é mostrado.